a gente aprende? Todo dia é especial. Então, como todos os dias não se repetem, é um dia único e especial que a gente tem que guardar, porque são lembranças que a gente nunca vai esquecer. Então, neste momento, a gente vai levar o pensamento para pensar na figura de Jesus. Jesus vindo, nos auxiliando, e a gente pode falar com Ele, Ele vai nos ouvir, vai nos mostrar o caminho, vai nos mostrar a direção. Vai depender muito de nós fazermos a nossa parte, porque Ele sempre vai estar junto conosco. E aquele que serve a Deus, aquele que trabalha para Deus, Jesus sempre está perto. E aqueles que às vezes tentam fugir, Jesus também ajuda a voltar para o caminho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda, Senhor, nos livrares do mal. Sua voz é o reino, o poder e a glória para sempre. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro dos Espíritos. Nosso irmão Kleber sempre vem aqui. Deus abençoe a ele, que a gente possa aprender sempre junto. E assim seja, graças a Deus. Uma boa noite. É sempre muita alegria que eu retorno a casa. Gosto muito daqui. E vamos continuar aqui os estudos do Livro dos Espíritos, do livro 3º das Leis Morais, né? Que foi me passado aqui, a gente está na lei de reprodução, né? Uma das leis morais, explicar um pouco sobre ela. Lei de reprodução, aquela que a gente tem que, como obrigação por espécie, nos perpetuarmos, né? Por espécie eu tenho que perpetuar não só para continuar a espécie humana, mas também para ter mais espíritos, para reencarnar e também pelo aperfeiçoamento físico mesmo das pessoas através das questões genéticas que nós vamos discutir. Então, eu vou começar pela questão 692, mas antes de lê-la eu quero vamos explicar a questão temporal, né? Vamos entender, se localizar no tempo. O Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857, né? Um pouco depois, 2 anos depois, que surge o livro do Darwin, da origem das espécies, né? Onde ele dá um entender maior como que é feita a evolução das espécies. Então eles são contemporâneos, tá? E quando a gente for entender, tanto Kardec como Darwin não tinham noção nenhuma de genética, porque estudos de genética foram surgir em 1906, lá com Mendel, né? Então, muito tempo ainda para se ter a ideia. E quando eu gosto sempre de falar que o Livro dos Espíritos, ele não que ele não foi escrito, mas parece que ele não foi escrito para o século XVIII, né? Ele foi escrito para o século XXI. Vou provar. Veja uma questão de Kardec. Olha que ele pergunta: será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? Gente, Kardec está perguntando aqui o que a gente vê hoje, tudo bom? Uma manipulação genética. Não estamos discutindo os alimentos transgênicos, a própria questão dos clones e tudo que a gente faz, nós estamos discutindo isso agora. Kardec não tinha o estudo genético na época, não se falava em genética. E ele já faz essa pergunta. Então ele pergunta: é contrário ao aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? E aí a espiritualidade responde: tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, o aperfeiçoamento genético, desde que feito coerentemente, né? Tanto que existe uma discussão muito grande aí
da questão ética, até onde se pode ir, até onde eu não posso, certo? Mas hoje a gente tem grandes avanços na genética, né? Ao ponto de eu conseguir até chegar daqui a alguns anos reproduzir um órgão meu mesmo através das minhas células-tronco, sem precisar de transplante. Então, esse é o avanço genético que está caminhando. Estamos fazendo isso com plantas também, os aperfeiçoamentos para um melhor aproveitamento desses alimentos. Mas veja bem o que você fala. É uma pergunta que deixa a gente até meio pensativo. Por que ele perguntou isso? Né? Porque não se tinha esta ideia na época. Né? E aí, continuando, ele continua na 692A. Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nasce de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Ele fala que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize, cabe-lhe tornar meritório pela intenção do seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, exercita e desenvolve a inteligência e sob esse aspecto é que maior proveito tira. Né? Então o homem tem as questões de fazer. É obviamente que nós, como sempre fazemos, nós, a espécie humana, desvirtuamos muitas vezes os próprios estudos que são feitos. Né? A gente entende, vai e modifica algumas coisas. Mas nós temos essa capacidade, até desenvolvimento intelectual, para melhorarmos a espécie. Tá? Desde que não seja, né, algo berrante contra, inclusive, as leis de Deus. Tá? Continuando, ele vai falar para a gente sobre os obstáculos à reprodução, os impedimentos que a gente tem na reprodução. Então ele pergunta: são contrários à lei de natureza, às leis e os costumes humanos que têm por fim ou efeito criar obstáculos à reprodução? Então é contrário até por uma questão legal, não é nem questão de costume, é questão de lei. Se a gente sabe, até pouco tempo atrás, hoje a China liberou um pouquinho mais, mas até os anos 90 só era permitido ter um filho. Né? Se tivesse dois, pagava multas caras. Então, por lei, determinava o obstáculo à reprodução. Hoje, a China nem é mais o país mais populoso do mundo, hoje é a Índia. Então, mas eles tiveram por lei determinando: olha, você só vai ter um filho. Aqui a gente não tem isso. Né? Por lei, nós temos às vezes uma questão de costumes hoje. Então é contrário, aí ele fala: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então tudo que vai impedir que aumente, que tenha o seu curso normal, é contrário. Mas eu não estou dizendo que o controle de natalidade não é. Ele está falando a questão legal. Ele vai falar aqui na próxima questão sobre a questão de natalidade. Ah, mas ele está falando só com uma imposição legal. Não posso ter tanto número de filhos. Isso é contra o avanço na natureza. Tudo bem? Aí ele continua na 693A. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo esta reprodução? Então, eu erro impedindo a reprodução de certas espécies, de certas plantas, né? Que são algumas que a gente chama hoje de pragas, né? Tem alguns seres, alguns somente insetos, que eles tentam controlar essa reprodução desses seres para evitar que acabe com toda a produção, né? Isso hoje se pratica, né? Em 1857 eu acredito que não se praticava, mas ele já pergunta. E aí eles respondem: Deus concedeu ao homem, sobretudo os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Porém, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispõe para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento da causa. Então veja bem, temos a necessidade
podemos controlar, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos o controle, né? Eu posso, inclusive, controlar a minha espécie. Ele continua só na 694, ele fala que se deve pensar dos usos cujos efeitos consistem em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. Ele fala isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Né? Ele está terminando. Mas na questão 693, ele deixa bem claro que não é porque temos a necessidade, temos a questão de termos a reprodução e procriar a espécie, que temos que procriá-la indefinidamente. Porque nós temos o livre-arbítrio. E eu sei das minhas necessidades. Né? Eu sempre gosto de falar assim, que as pessoas falam assim, quando eu crio, se eu crio um filho, cria dois. Né? E eu sempre falo assim, criar filho é fácil. Difícil é educar. Isso é difícil. Né? Educar o filho, toda a assistência para aquela criança, principalmente passar os valores morais para aquela criança, porque essa é a nossa obrigação como pais, isso é difícil. Porque aí eu vou criar, o pessoal, um alimenta ali, o outro vai ali, vai e vai embora. Educar esse ser é importante. E nós temos que saber as nossas condições, se eu tenho condições. Eu, por exemplo, gostaria de ter 10 filhos? Gostaria. Tenho condições financeiras para tanto? Não, tenho 2. Então eu estou cometendo alguma... Não, eu estou nas minhas necessidades de poder passar a melhor condição possível para esses seres. Que é a nossa responsabilidade como pais. É a nossa grande missão, inclusive, quando retornamos aqui, né, quando encarnamos, essa responsabilidade é uma das mais dificultosas que temos, que é a responsabilidade dos pais. Então, esse controle tem que ser feito lógico e de uma forma conscientizada entre todos. Agora, se eu utilizo somente para a satisfação da sensualidade, que ele foi, aí a predominância da questão material. Né? A questão de que eu não quero, é só uma questão de sensualidade. E aí nós vamos poder discutir outras questões aqui, mais complexas. O casal, por exemplo, ele pode decidir não ter filhos? Pode, certo? É uma opção deles pelo livre-arbítrio. Mas espera aí. Quando a gente está no processo reencarnatório, nós também temos algumas missões assumidas no plano reencarnatório. Fala, olha, você vai retornar, tal, eu não sei quantos, a questão de números, mas você deverá ter tantos filhos. Mas aí, por uma opção minha, eu decidi que não terei filhos. Né? É uma opção? É um livre-arbítrio meu? Sim. Só que se há uma necessidade grande da espiritualidade, de eu ter contato com esses seres, por uma questão reencarnatória e de reparação de algumas faltas, a espiritualidade dá um jeito desses seres retornarem ao nosso convívio. Não, obviamente, como filhos, mas vem de outras formas. Né? Sobrinhos, pessoas que eu adotei, alunos, né? De alguma forma, aqueles seres estarão no meu convívio para eu poder ter essas relações. Tá? Então, estas opções ocorrem, nós temos essa necessidade também de controlar. É o livre-arbítrio de cada um. Não é para todos terem 10 filhos, 15 filhos como antigamente. Se for ver da questão evolutiva, seria até melhor se fosse 10, 15 filhos, porque nós estamos com uma filhinha bem grande. Né? Nós estamos com uma filhinha grande. Segundo o que já tem alguns livros, nós estamos aí com uma fila de 7 para 1. Né? Então hoje nós estamos 8 bilhões, né? 8 bilhões de espíritos aqui no nosso planeta. Nós estamos então com 56 bilhões de espíritos em volta do planeta. Né? Então tem 7 espíritos lá aguardando. E o problema é que, por
por questões sociais, nós estamos reduzindo a questão de nascimentos, né? Se nós formos ver estatísticas aí, que tem várias estatísticas, até os anos 70, por aí, a média de nascimentos no Brasil e tal era de 4 filhos para cada casal. Hoje não chega a 1, é 0, alguma coisa, 0,8 por casal. Então está diminuindo esta caminhada de espíritos para cá, né? Coincidência ou não, eu não acredito em coincidências, mas o que está acontecendo muito, que todo mundo deve conhecer, um monte de gêmeos, as gestações gemelares. Por quê? Aproveitou, opa, tem um espírito, tem uma gestação aqui, vamos aproveitar por mais um para a gente poder passar essa fila. Porque está um pouquinho grande, né? A gente precisa, não que eu estou falando para todo mundo, vamos ter filho, por aí. Cada um as suas necessidades, mas a espiritualidade tem que ter algumas formas de passar por isso, tá? São essas questões que a gente precisa, porque há uma necessidade importante para esses espíritos estarem reencarnando também. Né? Mas é tudo bem ajeitado pela espiritualidade. Tudo bem? Uma dúvida? Só falar, gente. E aí vamos falar de um tema interessantíssimo. As pessoas ficam muito interessadas com isso. Casamento e celibato, né? Casamento. E aí, a questão 695, Kardec pergunta: será contrária à lei da natureza o casamento? Isso é, a união permanente de 2 seres? É contrário à lei da natureza? Ele falou assim, é um progresso na marcha da humanidade. O casamento é um progresso, ele é necessário à marcha da humanidade. E aí ele pergunta, qual efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria um regresso à vida dos animais, né? Retornaríamos aos animais, procriando e não tendo relações, não tendo obrigações com ninguém, né? Muitos animais se procriam e não conhecem os seus filhotes, né? Inclusive existem uns que não conhecem nem a mãe, né? Nem a mãe. Se você for ver a tartaruga marinha, por exemplo, a tartaruga marinha, ela sai do mar, caminha na praia, vai lá, faz um buraco, põe os ovos, volta para a praia e vai embora, certo? E eles nascem, né? Vão ali ser chocados com o calor da areia, eles saem do ovo, caminham para a praia, os que conseguem, e vão embora. Não tem contato com a mãe. Não tem. Nós, uma questão tem de passar mais necessidade dessa parte moral para os filhos, a gente tem muito mais contato com eles, né? Às vezes hoje na sociedade moderna tem até mais do que deveria, né? Tem pessoas com 50 anos morando com o pai e a mãe aí, tal, porque não quer sair de casa, mas essas são questões sociais. Então o casamento, ele é necessário para quê? Para existir responsabilidade, existir uma afeição maior entre os seres, né? Um respeito, passar valores, não só ao casal, como os seus descendentes. Essa é a necessidade do casamento. Se a gente, vamos abolir o casamento, voltamos ao tempo dos animais, né? E aí ele continua, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Então, é uma lei continuar com o casamento até o final? E ele fala assim, é uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, só a da natureza são imutáveis. Então não tem, né, necessariamente que estar com aquele ser o resto da vida para ter todo aquele problema, né? Ah, estou carregando este traste. Não tem que nem ter essa ideia, né? Não tem que nem ter essa ideia. E só voltando ao casamento, deixa eu até pegar que eu tenho fiz uma anotação aqui, mas ainda não trouxe, mas está no celular. Uma curiosidade para todos, os tipos de casamento, de acordo com a visão espírita, inclusive, né? Ó, quando eu falo da questão dos tipos de casamento, eu não gosto da gente ficar assim,
o meu é esse, o meu é aquele. Não, são os tipos de casamento, que é uma classificação, não é necessariamente que todos teremos, o meu pode ser aquele, não, é só para a gente entender como funciona os casamentos na visão espírita, né? Então vamos primeiro aos, infelizmente, que às vezes são os mais comuns, né? Existem os casamentos acidentais. O que seriam os casamentos acidentais? Casamentos que não foram planejados no plano espiritual, geralmente baseados em afeições físicas ou circunstanciais, né? Quando nós estamos lá no plano espiritual, prestes a reencarnar, muito provavelmente, quase todos nós, nós participamos desse nosso planejamento reencarnatório. Então fala, olha, eu gostaria de vir assim, vir assado, né, fazer tal coisa, e a gente vai escolhendo, debatendo, né? Aí a espiritualidade vem e fala, olha, eu acho melhor você ir para o Brasil, aí você fala, puxa, que Brasil, né? E a gente vai discutindo aquela coisa, né? Acho que você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, e nós vamos tentando ver que é possível, que é não. E muitas vezes a gente também tem um certo número, como eu falei do número de filhos, até com quem nós teremos um casamento, né? Acertamos lá e tudo direitinho. Quando estamos aqui e viemos para reencarnar, aí temos as nossas necessidades e às vezes são os casamentos que não foram planejados. Por uma questão de atração física, teve um casamento, né? E aí, não vou dizer que todos esses casamentos estão fadados a acabarem. Não, muitas vezes alguns perduram. Mas não quer dizer que também a espiritualidade não aproveite essa situação. Mas eles não foram planejados lá, né? Mas mesmo assim pode sim ser um casamento normal. Tudo bem? Aí temos o casamento por provação, que é a união onde os espíritos estão juntos para superar dificuldades e aprender lições da vida. Foi acertado lá como é que a gente ia resolver e vamos para o casamento por provação, onde eu vou unir com outro espírito para termos as nossas dificuldades e aprender lições da vida, porque o que a gente vem fazer aqui é somente aprender, só isso, né? Eu sempre falo isso. A gente vem aqui aprender a amar, aprender a socializar, aprender a perdoar, aprender a ajudar. Nós viemos aprender. E o casamento é o maior aprendizado do mundo, né? Onde a gente aprende tudo isso junto, não é? Então, são essas necessidades que a gente tem no casamento. Então, são os casamentos por provação, os provacionais, né? Tem os casamentos sacrificiais. Assim, nossa, que nome difícil. Mas são união entre espíritos de diferentes níveis de evolução, onde um espírito mais evoluído se oferece para auxiliar o outro em seu progresso. Tá? Exemplo, vou dar um exemplo, tem até no livro lá do André Luiz, Nosso Lar. A mãe de André Luiz é um espírito muito mais evoluído, tanto que ela estava em outro plano acima de Nosso Lar, né? Um outro muito mais evoluído, que ela vem sempre visitar André Luiz e tal. E o pai de André Luiz, quando ele pergunta do pai dele, o pai dele estava no umbral, né? Quem leu o Nosso Lar vai lembrar um pouco da história. O pai estava no umbral, juntamente com a sua amante, né? Com a sua amante lá no umbral. E passa um tempo que a mãe de André Luiz vem avisá-lo que ela estaria reencarnando novamente, né? Ela aceitou retornar, ela estava voltando, ela não tinha nem necessidade de uma nova encarnação, ela aceitou retornar, que ela seria esposa novamente daquele marido dela, que, com graves problemas, e seria a mãe da amante, né? É um casamento sacrificial, onde um espírito muito mais evoluído aceita vir, né, para poder auxiliar aquele outro espírito, né? Então ela aceitou retornar para trazer aquele pai, o marido dela, na outra encarnação, na próxima, e também ser mãe da amante dele, né? É sacrifício maior que esse? Então ela vem nesse sentido. São os casamentos sacrificiais. E também existem os casamentos afins. União entre espíritos que sentem atraídos por afinidades espirituais
com uma ligação que pode perdurar por várias vidas. Ela pode perdurar por várias vidas. Porém, vamos deixar claro uma coisa. Não existe alma gêmea. Tudo bem? O que a gente entende por alma gêmea? O que é um gêmeo? Nasce junto, não é? Então, não existe alma gêmea nesse sentido. Nós não somos criados em pares. Nós somos criados seres individuais. Então, eu não sou criado já com um outro espírito para ser meu companheiro em toda a eternidade. Não funciona assim. Pode existir espíritos que passem várias gerações e várias fases de várias vidas juntos, pode sim estarem juntos, mas eles não são almas gêmeas destinados a ficarem juntos pela eternidade, porque cada um tem o seu grau evolutivo e tem a sua condição de crescimento. Porque se fosse alma assim, eu não poderia reencarnar se o meu companheiro ou minha companheira não evoluísse junto comigo. E aí eu tinha que ficar esperando ele, vamos lá, vamos, né? Não, eles podem se encontrar em outras existências, né? Pode até serem um casal por várias existências, mas não quer dizer que não existe alma gêmea, tá bom? Então, falem lá pro Fábio Júnior que não tem a alma gêmea nesse sentido, tá bom? Mas temos espíritos afins. Sobre filhos, e o casal que não consegue ter filhos, o que você fala sobre Então, isso? quando ele não consegue ter filhos, muitas vezes é uma provação, inclusive, para o casal, né? Por ter abusado, muitas vezes, de outras. Eu sempre falo, eu gosto sempre de frisar, no Espiritismo tem duas palavras que não existem, sempre e nunca, tá bom? Então, eu não vou falar para você, sempre é assim, sempre eles têm um problema lá, então não tem filhos. Não, pode ser que por umas questões de abusos, inclusive em outras existências, por terem feito muitos abortos, ou não ter feito algumas situações, nesta existência, aí possivelmente não tenha essa possibilidade. Mas pode, de outras formas, sim, ter outros filhos, né? Que não precisam ser necessariamente de sangue. Porque se a gente for ver, nós todos somos uma família espiritual, né? Porque a gente sempre classifica as famílias pela família consanguínea. Esse aqui é meus parentes. Não, nós todos somos parentes, todos somos filhos, porque todos somos filhos de Deus. Somos a grande família espiritual. Inclusive existem as famílias também por afinidade, né? Então é tudo isso. Mas geralmente é por essas questões, né? Por umas questões que há necessidade, aquele casal, de provar essas impossibilidades, né? Não quer dizer que nunca terá em outras existências. Sim, pode ser que naquele momento foi uma necessidade encontrada pela espiritualidade para auxiliar e, como eu falei, na aprendizagem, aprender inclusive este problema, né? A falta que é de um filho, tá? E é para o casal. Os dois estão... Sim, geralmente é para o casal. Porque no outro ele pode ter sido Isso, a mulher. né? Exatamente. Exatamente. Eu gosto Porque sempre... muitas vezes a mulher acaba se sentindo culpada. culpada, né? Falando assim, será, né, que eu? Aí já começa às vezes aquilo, né? Sim. Na nossa cabeça. Então, de repente, o marido pode ter sido. Eu sempre fiz o casal. Porque Sim. a gente sempre tem que entender, não existe também a questão de sexo definido aos espíritos, tá? Eu estou homem, né? Mas eu posso ter sido do sexo feminino em outras encarnações sem problema, né? Então, não precisa ser necessariamente, eu sou espírito masculino e serei sempre. Não, porque inclusive temos que ter as necessidades, as alterações e até as experiências que os sexos diferentes não possibilitam, né? Mesmo que eu queira muito, por exemplo, eu não consigo gerar um filho no estado masculino. Ainda não há essa possibilidade e acho que nunca haverá, né? Mas
não quer dizer que eu não tenha gerado filhos em outras encarnações. A gente tem que entender, inclusive até a diferença do amor, porque por mais importante que seja o pai, o amor materno, ele é um pouco mais diferente que o paterno. E quando ocorrem essas provações de casal, infelizmente, aí a gente tem que ver a quem dá no pé é o homem, né? Infelizmente, ainda existe essa questão social que a gente impõe muitas vezes as questões de não ter filho, de ter filho só mulher, porque antigamente tinha essas coisas. Antigamente não, hein? Tem até hoje. Que eu quero ter filho só homem. Aí o cara tem um monte de filho, a mulher, ele culpa a mulher. Né? Na ciência, Então, quem comanda é o homem. Então, ele fica bravo. Só que a genética foi demonstrar que quem determina o sexo é o homem, não é a mulher. Né? E aí ele falou assim, poxa, então, mas antigamente, grandes reis, inclusive, matavam os seus filhos, as suas filhas, porque não queriam mulheres. Né? Ah, é mulher? Mata. Só que é ele que determina o sexo. Né? Então, é complexo. A culpa era sempre da mulher, nesse sentido. Infelizmente, ainda, eu não posso dizer, eu gostaria muito de falar que já não temos mais isso no mundo. Ainda temos. Ainda hoje tem os exames, né? Pelo menos. Mas assim, eu não tenho filhos, né? E eu escolhi não fazer exame nenhum. E assim, eu gosto muito de criança e tal, mas não é um problema para mim não ter filhos, né? E, só que eu não quis fazer exame nenhum, não, porque aí falar a culpa é dele, a culpa é sua, aí separa o casal, né? Porque não adianta a gente determinar as culpas, certo? É o que eu falei, muitas vezes são situações de aprendizado que nós temos que ter. A gente sempre quer ter essas questões de qual é a culpa. Não, é só entender, aceitar sempre as nossas situações com resignação. Eu sempre digo, resignação é absorver aquilo que nos foi dado e vivermos na melhor condição possível naquela situação que estamos. Né? Então, é aceitar isso e tentar de outras formas seguir em frente, sem precisar, não faço por causa de fulano, por causa de ciclano. A gente tem que ter esta questão social e barrar um pouco, às vezes a gente tem esse problema. A gente, eu digo, sociedade. Né? Nós temos um grande problema de ter um culpado, sempre. Agora está vendo aqui a questão de congelar o homem. Boa pergunta. Boa pergunta. Uma boa pergunta. O que ocorre? A espiritualidade não vai destinar, no momento, um espírito para aquele óvulo, certo? Porque senão ele pode ficar indefinidamente preso àquele órgão, àquele óvulo ali. Durante a fecundação, porque como é que é feito a ligação do espírito ao óvulo e ao feto, né? É aos poucos, certo? Mas desde a concepção ele já vem ligado àquele óvulo e vai aos poucos, ele vai sendo minimizado até ir a ficar lá no corpo da criança. Neste processo, então, quando se congela os óvulos, ele vai ter uma destinação e uma possibilidade de reencarne, mas não quer dizer que todos que estão lá presos naqueles tubões têm um monte de espírito preso também ali, né? Eles estão ali numa possibilidade de reencarnação, porque quando vai, e a fecundação propriamente dita, porque ela, mesmo com o óvulo, eu preciso ter uma fecundação, tem que ter um útero, certo? Não tem como, eu tenho que ter um útero, e quando é feita a introdução no útero, aí é feita a ligação do espírito àquele óvulo. Mas você sabe que já existe uma empresa, eu não vou lembrar o nome agora, que já tem tecnologia para fazer isso fora do útero, que eles chamam de útero artificial. Então, eu já vi já isso. não é mais ficção, isso eu já vi é verdade. isso. Mas aí ela cai naquela barreira que eu falei lá no começo, Sim. das questões, então, não só naturais, mas as questões éticas. Porque o homem tem que parar de vez em quando e falar, eu posso, né? Porque conseguir consegue, mas eu posso.
Então, não é isso, mas assim, de qualquer forma, o que parece vai acontecer. Agora, numa situação um pouco como essa, porque já existe tecnologia, já existe empresa, já existe a possibilidade, e numa questão como essa, como fica? Então, mas você concorda que o espírito vai estar ali, se há um... É a mesma lógica. É a mesma lógica. Se há um útero, mesmo ele sendo artificial, é algo natural. Tem que ter ainda o óvulo e o espermatozoide, ainda tem que ter. É que para mim, se realmente isso acontecer e a ciência mostrar que isso é possível, não é a necessidade do útero em si, mas sim da fecundação dos dois. Então, mas vai ter que ter a fecundação e um útero. Isso, e aí, útero artificial. E aí continua, é o mesmo processo, a ligação do espírito naquele óvulo, tá? E ele vai seguir a questão encarnatória dele ali. Mas não tem como a gente fazer, porque nós estamos nesses dilemas científicos, né? Inclusive quando foi feito lá no final dos anos 80 a Dolly, que fez o clone, assim, chegou muito a discutir, é ético fazer ou não? Tanto que foi parado, a pessoa parou, falou, opa, eu acho que eu tenho que controlar aqui. A gente tem que controlar, porque a gente tem condições tecnológicas hoje? Tem, mas não quer dizer que seja possível, inclusive. Tanto que os clones, que foi só no caso da Dolly, eles não têm uma vida muito complexa, porque ele não tem a diversidade genética que nós temos, certo? Porque nós temos as diversidades genéticas. Temos metade dos cromossomos da mãe, metade dos cromossomos do pai. Clonagem é somente o mesmo número de cromossomos daquele ser, né? E existe, inclusive, neste avanço, eles não estão entendendo ainda, por isso que eles pararam, porque existe essa degeneração rápida do corpo, porque não dura muito. A Dolly morreu muito rápido, tá? Não existe clone humano, acredito que não existirá. O que se está discutindo hoje, que eu falei que é uma possibilidade, são clonagens de órgãos. E isso pode ser que ocorra, né? Ao invés de eu necessitar de um transplante e necessitar de um coração, de um rim, de outro ser, eu utilizaria a minha própria célula-tronco e faria uma clonagem de um órgão para mim. Mas isso já existe, então, inclusive, estão... o próprio, se não me engano, o Geraldinho estava contando outro dia, que o próprio Chico tinha falado alguma coisa em uma das obras sobre, não sei se é exatamente essa palavra, que ele perguntou como seria essa questão dos órgãos. Ele usou a palavra, se não me engano, de plástico, que em algum momento a gente conseguiria ter tecnologia para criar um órgão de plástico. Então hoje, com até as impressões 3D, já existem alguns órgãos de plástico, mas é muito complexo ainda para te falar que ela vai ser assim ou deixará de ser. Não, sim, mas a possibilidade é bem real. A gente tem essas... Mas veja bem, nas questões de órgãos, inclusive, nós não estamos interferindo na questão encarnatória, não existe um ser ali, tá? Eu estou explicando isso porque que acontece muitas vezes. Vou sair um pouco do assunto. Doação de órgãos. A pessoa doou o órgão. Aí eu vejo muitos de essa semana de novo, um pai fala assim, deixa eu ouvir o coração do meu... Estou ouvindo o coração do meu filho, que o filho morreu, aí a pessoa que recebeu o coração, ele estava assim, estou ali ouvindo meu filho. Falando, não, o espírito não fica no órgão, tá bom? Ele segue a sua caminhada, porque às vezes acontece isso. As pessoas têm essa ideia que a pessoa vive no órgão. Não, aquele é um órgão, tá? Ele está ali, eles têm uma função importante, mas ele não está no espírito, o espírito não está ali, ele está seguindo, porque o corpo já não é mais dele. Posso fazer uma reflexão sobre essa questão da necessidade de ter ou não um útero ou uma lógica de reprodução sexual que é nossa, quando eu digo nossa, do ser humano, que tem um corpo que está formatado para as condições terrenas? Já tem alguns livros que dizem que a lógica de reprodução sexual da Terra não é a mesma em outros mundos. Então, fico me perguntando se quando a gente olha para essas questões e para esses avanços científicos, que no primeiro momento parece muito assim fora da casinha,
pouco importa, porque não tem que ser necessariamente a mesma lógica de reprodução que é a lógica daqui da Terra. Então pode ser que em outros mundos, inclusive tem uns livros que falam, né? Estava vendo essa semana com os palestrantes espíritas falando que dizem que em outros mundos a lógica não é a mesma da nossa, sexual e de conjunção carnal e tudo mais. Então fico com essa sensação de que a gente ainda olha muito assustado para isso, porque é a nossa necessidade nesse momento. E se a gente vai passar por mutações genéticas, uma série de coisas que vão estar ligadas à nossa evolução, talvez isso seja o normal. Não, mas as mutações elas são normais. Não a mutação. As coisas que a gente vai conseguir desenvolver. Exatamente, a gente desenvolve. Porque assim, aqui na Terra o que precisa? De um óvulo e de um gameta. Vão continuar assim sendo nossos. Né? Mas, então, agora, a criação, como que vai gerar? O que ocorre em outros locais, em outros órbitas, é característica de cada um. Inclusive a questão física, a constituição física, certo? O homem hoje procura outros seres habitando em outros planetas. Ele procura o quê? Ele procura um ser igual a ele, feito de carbono. Né? Nós somos seres feitos de carbono. Mas e se não existir o elemento carbono em outros planetas? São outros elementos químicos. Tá? Então não é necessariamente. Nós estamos falando da realidade nossa, certo? E com a questão de mutação, nós estamos sempre em mutação. O homem, ele não, esta aqui, que graças a Deus, não eu, né? Por favor, não, mas isso aqui não é a parte final do homem. Ainda estamos evoluindo. Né? Você pega a própria evolução das espécies e compara fisicamente do primeiro homo alguma coisa até o que somos hoje, fisicamente muito diferente. Cérebro muito diferente. É claro que em uma encarnação só eu não vou ver mudanças, certo? E mesmo que eu viva, a pessoa que viveu o maior tempo, 120 anos, em 120 anos ela não vai ver uma grande mudança física nos seres humanos. Mas se eu colocar isso em 6 mil, 10 mil anos ou mais, você vai ver que existe sim as modificações. Nós estamos neste processo evolutivo hoje, inclusive. Se você for, eu tenho uma aluna no meu centro que ela é dentista, eu até conversei com ela. Ela falou assim, realmente está diferente. As crianças não estão mais nascendo com dente do siso, como a gente tinha que arrancar aquela coisa, doía pra caramba, né? Eu tive que arrancar os 4 e tal. Não estão nascendo mais com dente do siso. Né? Por quê? Não tem mais necessidade. Essa dentição ela foi necessária lá, há milhões de anos atrás, o dente do siso. Hoje não tem mais. Nós estamos nascendo sem o canino proeminente. Se vê as pessoas, não agora, mas há alguns anos atrás, tinham os 2 caninos mais pontudos, né? Porque havia a necessidade de rasgarmos a carne. Hoje não temos mais essa necessidade. Então, evolutivamente, já estão vindo os seres com diferenças. Essas pequenas diferenças genéticas a gente não percebe. Mas estamos evoluindo geneticamente também. Assim como o planeta também está. Né? A fase final do planeta não é essa. E a fase final não terá, acho que não terá a fase final. E nós também não. Estamos modificando por necessidades, né? Por algumas necessidades, inclusive climáticas, genéticas, estamos modificando, tá bom? Não é esse problema. Outra questão, que todo mundo só sabe que tem quando dói, apêndice. O apêndice não tem função hoje para o ser humano, né? Só tem quando dói, aí tem que operar, isso porrada lá e tudo. Ele não tem essa função. Há milhões de anos atrás, ele tinha as necessidades dele de ter mais um acúmulo, uma glândula para a questão digestiva. Hoje não tem mais. Não serve mais para nada. Só está lá bonitinho, né? Só dói, e quando dói, corre, porque dói mesmo, né? É só para isso. Então, essas questões, daqui a algum tempo, não posso definir tempo, nasceremos sem apêndice, as crianças? Sim, porque não tem mais essa necessidade. São as evoluções genéticas que estamos passando. E isso vem com a reprodução. Né? Se eu começar a clonar, eu não tenho mais essa diversidade genética. Tá? Então, a reprodução também é para isso. Porque eu pego metade do DNA de uma pessoa e metade da outra e sai um outro ser.
com essas duas metades, né? É o que somos nós, né? Não é que a gente fala, isso aqui parece com a mãe, parece com o pai, né? Não é assim? Me intriga muito o que hoje já é possível fazer em termos de edição genética e não de clonagem, no sentido de você selecionar características físicas da pessoa, e hoje já se fala muito de você conseguir selecionar, até inclusive você selecionar você eliminar doenças, né, a probabilidade de você ter, e inclusive características cognitivas relacionadas a você ser mais ou menos inteligente. Isso é uma discussão grande. Vamos não, quem quiser, isso não é ficção científica. Quem quiser, eu gosto muito de assistir filme, então quem quiser, é um filme até antigo. Assista um filme. Mas assista um filme chamado Gattaca. É um filme que fala sobre isso. É um mundo avançado onde as pessoas fazem selecionamento genético. Todos são selecionados geneticamente. Então quem tem mais aptidões e tal, lá, e neste filme tem um lá que os pais resolvem ter o filho de forma natural. E ele fica muito indignado porque ele tem problemas cardíacos e tal, lá, e aí ele quer mostrar para todo mundo que ele pode. É muito complexo isso, pode ter no campo da eugenia, né? Que é o pai do nazismo. Então, nasceu lá nos Estados Unidos, que era aquela seleção. É muito complicado. Vai todo mundo ter o mesmo. É por isso que eu falo, quando a gente entra neste campo, aí vai entrar a questão moral muito grande, né? Por isso que o homem tem a capacidade, mas ele também tem que ter o avanço moral para ver até que ponto ele pode fazer. Mas só para fechar a discussão, né, o mais louco de tudo isso é que, importante esse ponto que o Luciano trouxe, porque a gente não está mais falando de uma possibilidade de algo que poderia ser feito, algo que já pode, né? E a gente não, acredito eu, não estamos nessa evolução moral suficiente para por isso que existem os freios que a própria sociedade ela se aplica, né? A própria sociedade se aplica. Ó, um exemplo que não tem a ver com a questão genética é a respeito da inteligência artificial. Teve o boom, está todo mundo com a inteligência artificial e já estão sendo discutidos, inclusive as grandes mentes do planeta estão falando, vamos pensar direito isso. Mas não parou. Não parou, mas eles estão tentando controlá-lo, né? Mas é para você ver como a gente tem que ter a parte moral sempre bem equilibrada. Não parou. Eu trabalho um pouco em contato com isso e não parou. Mas, já se fala inclusive de uma inteligência artificial geral, que é muito acima do que a gente tem hoje. Mas a espiritualidade, você vai ver que ela dá um jeito depois. Né? Ela dá um certo jeito. Só continuando, que nem ele falou da insolubilidade absoluta, é claro que não há necessidade, não é um castigo estar com aquele espírito, porque, como eu falei, existem casamentos que nem foram programados, então não há necessidade. Pode sim, é claro que o espiritismo não é a favor, mas não há também, tem que ser imposto aquilo para todo mundo, tá? E aí, só continuando, ele coloca lá como o celibato, né? Ele coloca, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Então, o celibato voluntário, e aí ele fala assim, não, os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Se eu vivo por egoísmo, aí é diferente, tá? Este é o celibato voluntário, não vou ter filhos, tal, porque não quero ter, existem algumas pessoas que fazem isso, vão lá, congelam os seus genes e depois, quando quiser, faz, ou se não quiser, não tenha mais. Isso aí é um celibato voluntário, mas feito do egoísmo. Mas aí ele fala, do parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se voltarem de modo mais completo ao serviço da humanidade, né? Seres que têm que fazer aquilo para auxiliá-lo, né? Ele fala, isso é muito diferente. Eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quanto feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto o maior mérito. E como o celibato é um sacrifício? E por que é um sacrifício? Não, um sacrifício no sentido de não ter não procriar, não ter não ter descendentes. Ele coloca nesse sentido. Mas isso, por essa lógica, deduz que todo mundo precisa ter descendentes, necessariamente. Não, necessariamente não. Mas eu digo que é o celibato voluntário. Eu faço por convicção, tá? Isso é diferente, porque muitas vezes eu estou com uma situação que a vida não me permite e eu não tenha.
Tá? Eu, por exemplo, não tenho filho, não sou hétero, não vou casar, não vou ter filho. Então, assim, mas essa isso, necessidade, então, mas essa lógica não é uma opção de vida. Por exemplo, Sim, vamos dizer diferente. lá, você entrou em algumas religiões, aí você faz e se declara celibatário. Não teria. Então, é um celibato voluntário, onde eu não quero. Se é por egoísmo, no sentido que ele está falando, não é. Agora, se é para o bem, né, não tem problema. Vamos usar outros seres, outras pessoas. Exemplos como o Chico, o Divaldo, a Madre Teresa, são seres que optaram por não ter, né? Porque não que atrapalharia. Então, é esse o ponto. Não que atrapalhe. É isso que eu queria chegar, não atrapalha. Não atrapalha. Tanto que o Divaldo, que desencarnou agora, ele adotou 685 crianças, né? Criou a Mansão do Caminho para todos ali, né? Ele não teve filhos biológicos, mas todos são adotados. Inclusive, ele até fala numa entrevista que ele fala que ele fez um pouco errado, que ele registrou como pai, né? Ele não adotou. Os primeiros filhos foram registrados ele como pai. Inclusive, ele conta a história que ele foi registrar o primeiro filho. Ele falou, quem é o nome da mãe? Eu falei, não sei. Aí o cara falou, peraí, todo mundo não tem o nome do pai, mas quem não é o nome da mãe? Aí disse que a Alta de Souza falou, põe a Alta de Souza. Então ele coloca o nome do filho da mãe como Alta de Souza. Então ele fala realmente, naquela hora, na época, não deveria, porque hoje não pode registrar um filho que não seja seu, por exemplo. Sabedor que não seja seu, você sabendo que não é seu. Mas depois os outros ele adotou legalmente. Então, mas isso não atrapalhou, mas houve uma questão para ele, para o trabalho, que foi importante para seguir em outras situações que não que atrapalharia, mas pegaria um pouco do seu tempo, dividiria com a obra que ele tem que fazer. Então isso sim é meritório, né? Não é um sacrificial. Tudo bem? Certinho? E só para a gente terminar, vamos falar de um tema interessante também, que é a poligamia, né? Ele põe assim, a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que se deve unir-se. Ele falou assim, porquanto toda a natureza tem um fim. Então, nós não temos ainda, em algumas regiões, se você for colocar em números gerais no planeta, existe uma igualdade numérica próxima, né, de homens e mulheres. Mas em algumas regiões, não, por questões diversas, né? Eu não vou falar que até pouco tempo, que a gente ainda está em guerra, mas em alguns séculos atrás, algumas regiões se diminuía muito o número de homens por uma questão de guerra. Então existiam muito mais mulheres que homens, né? Hoje ainda existem cidades, ainda mais no Brasil, que tem essa diferença grande, né? Se você for ver, existe uma diferença grande. Belo Horizonte, por exemplo, é a cidade que mais tem mulher em proporção a homem, né? Não sei, não há uma explicação, né? Mas existe sim essa diferença, né? Existem cidades, é difícil você ver uma cidade que tenha mais homens que mulheres. Cidades provavelmente fundadas, né? Porque se for ver na época lá de Serra Pelada, era muito mais homem que mulher, mas era para uma outra função. Estava todo mundo ali para pegar outra. Diferente. Saiu de outras cidades para ir então, pra lá. mas de uma cidade normal é muito raro você ver isso. Mas a proporção, se você for ver em números gerais, ela é semelhante, né? De um para outro. Ele está falando isso para evitar que tenha-se a poligamia. Várias pessoas, né? Então, vamos falar, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é a mais confortável à lei da natureza? Ele fala, a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade, né? É difícil você imaginar que numa poligamia existe um desprendimento de um dos cônjuges com aquele ser, dividindo ela ou ele com vários, né? Então ele vai a atenção, o afeto, o amor, o companheirismo,
né? É muito mais complexo na poligamia isso, né? Existem alguns países que permitem a poligamia, desde que você tenha condições de manter este casamento. Tá? Eu estou falando poligamia legal. Não estou falando da poligamia Não instituída. não instituída, né? Que também tem, mas aí é uma outra questão. Tá? A poligamia instituída, por exemplo, nos países árabes tem alguns que permitem, mas eu tenho que demonstrar financeiramente que eu tenho condições de ter essas várias mulheres, né? E tratá-las de maneira igual financeiramente e com questões de herança também, tá? Aí vem várias mulheres, vários filhos, aí Isso, vem um monte de então, coisa. mas lá Tem eles determinam, mas tem que ter essa questão legal, tá? Se faz em outros países não tá, pode todo mundo, é complicado, certo? Existem casos, hoje mesmo eu vi uma questão que o rapaz foi preso porque ele estava tentando casar, né, em outra cidade, e eu não sei porque ele não percebe que se bate dados. E aí foi puxar no computador, ele já era casado em outra cidade. Ainda Né? mais hoje. Né? Então, antigamente acontecia isso, porque eu casava aqui, ficava no cartório daqui, se eu fosse para lá, no Amazonas, não tinha este controle, então eu poderia, teoricamente, fazer isso. Hoje não tem mais como, hoje eu fiz aqui o documento, ele está em rede, né? Ele foi lá, bateu e falou, você já é casado, né? E foi encaminhado à cadeia e tudo, para depois provar tudo isso. Então, a lei da poligamia não é permitida. Então, a monogamia, ela vem no sentido daquilo que eu falei do casamento, do companheirismo, de ter esta ligação entre os seres, né? De passar todo aquele contato com eles de uma forma das provações da vida, né? Porque o casamento, nenhum casamento é maravilhoso, todos têm os seus problemas, né? E eles têm que serem resolvidos juntos. Às vezes não acontece? Às vezes não acontece, mas deveriam todos estar trabalhando para aquele casamento, né? Porque quando se casa, são dois seres que se formam teoricamente um, não, cada um com a sua individualidade, mas existe o casal, o casal que determina, né? Quem educa o filho é o casal. Deveria ser assim, né? Eu sempre falo, deveria ser assim, mas a gente sabe que às vezes, por questões culturais, o homem, basicamente mais o homem que a mulher, não que a mulher também às vezes hoje não aconteça, já tem muitos casos que a mulher deixa a mão do homem e vai embora, né? Ainda já existe ainda isso mais hoje. quando tem deficiência, Então. né? E às vezes quando vem nessa situação é para o casal também esta prova, né? Para os dois, sempre, tá? Bom, lei de reprodução, você viu que é mais legal? Lei de reprodução dá para discutir aqui até, é bem legal. Então, nós terminamos a lei de reprodução, né? Então, próxima semana já começa com lei de conservação. Essa é tranquila. Eu quero ver quando chegar a lei de sociedade. Essa é difícil. Tá bom? Gente, muito obrigado, tá bom? Agradeço demais a colaboração de todos. Muito obrigado. Vocês vão dar continuidade? Né? Vamos sim. Fica à vontade. Eu tenho que... hoje eu não consigo. Depois eu vou ver se eu consigo. Em julho acho que eu consigo, quando eu faço férias. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.